Hoje, 1º de dezembro de 2010, Projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com o Unimundo, entrevistando o Sr. Vilela. Aqui quem fala é o historiador Betão, Roberto Tavares, da Fundação Arquivo Memória de Santos. Boa tarde, Sr. Vilela. Boa tarde, Betão. Boa tarde. Seu nome completo e data de nascimento? Bom, meu nome completo é Marco Antônio Vilela dos Santos. Eu nasci em dia 11 de setembro de 1968. Nome completo dos seus pais e profissão deles? Bom, sou filho de seu Valdemar Vilela dos Santos, mecânico de caminhões e máquinas pesadas, e da dona Lucília da Conceição Felipe dos Santos, que foi durante muito tempo ajudante geral em escolas tal, e hoje é aposentada. Qual é a origem dos seus pais? Os meus pais todos são naturais de Santos, né, os dois, né? Por parte de mãe, né, a família da minha mãe, a mãe dela era da Ilha da Madeira, era ilhoa, e meu avô era brasileiro. E por parte de pai, a família também é portuguesa. Você nasceu aonde? Eu nasci em Santos, né, na Casa de Saúde. Você veio morar onde? Desde o meu nascimento eu morei ali na Siqueira Campos, no Canal 4 ali, 369, entre a Torres Homens e a Liberdade, bem próximo ali à Praça Palmares. E as primeiras letras foi aonde? Ah, Cidade de Santos. Ali na Senador Dantas. Tem lembranças ali dessa época? Ali? Ah, bastante. Antes até do Cidade de Santos teve o Passo Sobrinho, né? Que foi a escola AEMEI, que era ali na Rodrigues Alves, né? Que agora já tem outra... Foi abaixo, virou uma outra escola. E... ali era um pedaço bastante interessante, porque assim, era super urbanizado, né? E nosso lazer era fechar a Torres Homem para jogar bola, tudo era ali na Torres Homens ou num terreninho que tinha ali na Frei Vital, que a gente usava um terreno baldio, que hoje tem um prédio para variar, né? E um pouco de lazer a gente fazia quando eu queria mergulhava na fonte que tinha na Praça Palmares, né? Que ali era... E quando a gente ficou um pouco mais velho, aí o lazer passou a deslocar um pouco para a praia, né? Surf, vôlei, aí desloca um pouco o lazer para a praia, né? Que também é bem próximo, né? Então, uma caminhada de 10 minutos já está todo mundo na praia, né? E você estuda ali no Cidade de Santos até que série você faz ali? Eu fiz toda, até a 8ª série, né? Eu fiz EMEI no Passo Sobrinho, depois eu fui para o Cidade de Santos, fiz até a 8ª série, formado na 8ª série e fui estudar no Canadá, né? Que aí é a escola que já não era o Canadá dos áureos tempos também. Você ingressa no Canadá em que ano? 85. Eu me formei em 84, no Cidade de Santos, ou 85 para o Canadá. Aí você começa lá, segundo grau, que chama? Lá já era segundo grau, segundo grau. Né? No Canadá tinha 2 opções, ou você fazia magistério, ou você fazia o segundo grau normal, né? E não normal do normalista, né? De professor. Então eu fiz o segundo grau sem ser magistério. E como é que é a escola? Como é a história do Canadá? Bom, o Canadá, assim, né? Para quem chega lá que nem eu que cheguei de Cidade de Santos e tal, o Canadá era a escola. Eu tinha algumas alternativas. Eu podia ir para o São Leopoldo, né, que era ali na Campos Melo, ali, Silva Jardim, ali. Podia ir para lá. Podia ir para o Olgacuri, que era no Canal 5. Eu podia ir para o Canadá. A escolha do Canadá é por conta de toda a tradição do Canadá, né? Também tivemos que fazer vestibulinho, todo aquele processo de seleção que existia ainda, apesar da escola já estar com um processo de deteriorização, já está bastante deteriorada, né? Quando eu fui estudar lá, né? Teve vestibulinho, foi disputado e tal, mas a gente foi para lá por conta da história mesmo, de ser a escola mais tradicional, daquelas entre as que tinha mais qualidade de formação. Eu cheguei no Canadá e ainda tive aula com o Silvio Andraus, né? Então, né? Professor Elias de Física, sabe? Pessoas que escreveram um monte de livros, tudo.
Mas ainda peguei, acho que os últimos 3 ou 4 anos do Silvio Andraus, né, dando aula lá. Né? Mas assim, a escola estava bastante deteriorada, né? Assim, já os ginásios, tudo muito comprometido. Acho que foi um período da educação bastante ruim, né? Assim, de investimento, foi um negócio bastante difícil. Até também se expressou, inclusive, no período que a gente ficou lá, um período que teve muita movimentação, né? De muita greve, foi um período meio palpitante, esse período da reabertura, e acho que foi meio até a ver com isso também, mas a qualidade bastante assim, dos prédios muito maltratados, né? Você vê isso hoje, eu passo lá hoje, então até fico triste, porque assim, já tinha um comprometimento naquela época, e aí reformava um pedaço, aí conseguiam dinheiro lá do Estado, disse que ia para reformava o teatro. Mas aí os laboratórios estavam daquele jeito, a biblioteca mal funcionava, chove na biblioteca. Era bastante precária a estrutura do Canadá naquela época mesmo, né? Isso é uma coisa que chamou muita atenção. Pela história que tinha a escola, né, de ser uma escola de ponta, né, das grandes cabeças dessa cidade estudaram no Canadá, não sei o quê, todo mundo fala. Até brinquei, outro dia falei com um amigo, se bobear, todo mundo estudou no Canadá, né? Foi um negócio tal de já estudei no Canadá nos áureos tempos e tal. Mas, assim, já eram bastante comprometidos naquela época, né? E você, quando você ingressa no estudantil, quando você aproxima do centro centro cívico? Do Grêmio? Grêmio, na verdade, é muito engraçado, Betão. Eu de verdade, não tinha envolvimento nenhum com a política, né? Assim, com a política estudantil e tal. Eu era mesmo daquela turma dos largados da escola, né? Era os largados que, na verdade, acabou se mobilizando por conta da utilização do ginásio e de fazer as atividades lá de música, tal, na escola. Né? O Grêmio do Canadá tinha sido reestruturado, né? Antes de eu chegar lá, inclusive. Né? Tinha tido uma reestruturação do Grêmio que tinha passado pelo Serginho, né? Tinha passado pelo Danilo. Né? E quando eu cheguei no Canadá, estava lá como presidente o Davi. Né? O Grêmio tinha uma atuação muito mais de política institucional, não tinha muita relação principalmente com o grupo que era o meu grupo, que era mais deslocado da ação política institucional e tal. Né? E ele tinha uma sua ação institucional dentro da escola. Né? E aí, quando a gente começou a ter barreiras para utilizar os espaços da escola, foi que a gente começou a trabalhar com esse grupo, que era o grupo dos que ficava no pátio, que não queria saber de muita coisa, não estava muito envolvido, a começar a questionar e a participar do processo lá dentro da escola. Né? Eu lembro que tinha uma história um Danilo anterior que teve dificuldade para tomar posse, teve lá toda uma disputa política lá com a direção da escola. Né? Mas que a gente mesmo não participou diretamente disso. Né? Mas aí o movimento da gente começou isso, a utilização do espaço da quadra, que o Canadá tinha 3 quadras, uma quadra grande, depois mais 2, e a gente não conseguia usar no final de semana porque era alugada, tal, tinha lá um monte de dificuldade. E aí foi quando começou. Né? Aí começou a envolver, isso já estava no final da gestão do Davi, né? E aí a gente começou a se organizar lá, e o Davi estava terminando o mandato, aí começou a ter uma assembleia de reorganização do Grêmio, e aí a gente começou a participar nesse processo. Né? E aí, que levou a nossa participação mais efetiva até o processo de eleição. Né? No processo de eleição, a gente acabou formando uma chapa, né, do Grêmio Vicente Carvalho. Né? A gente formou uma chapa com essa turma, e aí, inclusive, a gente estava solta a Beth, que acabou indo estudar lá no Canadá, a convite da gente, inclusive, porque tinha uma disputa política. Aí se formou nesse processo todo uma disputa política, né, entre o grupo que era capitaneado lá pelo Sérgio, pelo Davi e a gente, dentro da escola. E a gente, sem experiência nenhuma política, então encontramos a Beth, e aí a Beth acabou indo estudar no Canadá e participou, era uma dissidência, inclusive, do grupo do Sérgio, né? Participou de uma chapa com a gente, e foi a presidente, eu fiquei de vice, aí com toda a galera, e aí participamos da eleição, e acabamos ganhando a eleição, e ficamos a primeira diretoria depois desse grupo, né?
A Beth tinha suas ligações político-partidárias, né? A Beth era ligada ao PCdoB, né? E isso é uma coisa que também o PCdoB sempre atuou muito forte, né? No movimento estudantil, né? E tinha uma dificuldade muito grande de atuar aqui por conta da ação do grupo que antecedeu, porque o grupo que antecedeu, ele já vinha de uma organização mais arraigada na cidade, e o PCdoB estava num processo de reconstrução na cidade de Santos, né? Como é que foi esse processo aí? Chapa? O processo da eleição, tiveram 2 chapas, né? Uma chapa foi... o candidato a presidente era o Elson, né, que era o sucessor do Davi. Ele era da diretoria do Davi. E outra chapa para candidato a presidente era a Beth, né? A disputa foi super tranquila, assim. Foi tranquila, mas muito bastidor, né? A gente tinha uma ligação muito forte do grupo do Sérgio, né? Que o Davi, que esse pessoal trabalhava, todo mundo muito ligado ao pessoal do Lara, ao Lara, inclusive, né? Tinha uma ligação muito forte deles com o grupo do Lara, inclusive, né? E a gente que tinha a Beth e um monte de gente que nunca participaram de absolutamente nenhuma ação política, né? E só que com uma ação dentro da escola muito grande, com aquele grupo de alunos, tal, a gente tinha uma atividade muito grande de fazer atividade esportiva. É um caminho de entrada aí de organização. O cara entra por um caminho e acaba, né? Esse processo de eleição culminou com a nossa vitória. Aí a gente conseguiu a retomada dos espaços da sala do Grêmio, da utilização do ginásio. Isso a gente conseguiu reutilizar, reorganizar. E isso deu uma referência para a gente a promover uma disputa, inclusive, no movimento estudantil da cidade, né? Porque aí o Canadá, que era a única escola forte, que não era do grupo majoritário também no movimento estudantil. Que aí a gente, de dentro da escola, passou a participar de uma outra disputa, que era a disputa do movimento estudantil na cidade, né? Que essa disputa também se deu com o mesmo grupo, né? E por conta de que não havia... a Beth e o Sérgio, eles tinham uma disputa entre eles, e isso se polarizou também na disputa política, né? Tinha o grupo que a gente falava que era o grupo do Lara, né? E o grupo da Beth, que o pessoal de lá do Lara falava que era do PCdoB, mas que num primeiro momento somente a Beth era do PCdoB, e o Danilo, que também tinha se filiado no PCdoB, que tinha sido ex-presidente lá do Grêmio, também foi pro PCdoB. E o resto do grupo não era, né? O PCdoB estava naquele processo de implantação na cidade, começou a trabalhar nos grêmios estudantis lá. Tinha o Marcelo, que fazia uma parte do trabalho, e a Beth fazia outra. Esse caminho, né, o PCdoB sempre trabalhou, né, com uma política de criar algumas instituições que seriam sempre suas correias de transmissões de suas políticas. Nesse meio do caminho, em 84, surgiu a UJS, né, que... eu já estava no Canadá, mas ela já tinha existido. E aí a aproximação da gente, minha, né, quando eu vou entrando no movimento estudantil, eu acabo entrando no movimento estudantil e me aproximando muito da UJS, né? Tanto é que eu vou ser, no primeiro congresso da UJS, já viro coordenador estadual da Baixada da UJS, né? Mesmo não sendo filiado no PCdoB, porque a princípio também não tinha uma certa aversão a estrutura organizacional, não tinha na verdade, muito mais preocupação em perder essa mobilidade que eu tinha de fazer um movimento mais espontâneo do que... E aí eu me aproximo da UJS, entro para a UJS e viro coordenador estadual. E esse ano, que ano já estamos na UJS? Isso já é 86 para 87, Betão. Porque nesse meio do caminho, o que aconteceu? Nós tivemos uma disputa aqui em Santos, né? Em 87, isso aí, 87. Nós tivemos uma disputa forte aqui em Santos no movimento estudantil. Porque existia a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, né? Cujo presidente era o Sérgio, né? E ela era metropolitana, a Beth fazia parte da diretoria. Ela convocou, por conta até da nossa existência, existia um outro grupo organizado, porque tinha o grupo do Sérgio, uma articulação
do movimento estudantil secundarista do PT muito incipiente e uma articulação um pouco mais forte, inclusive, do PCdoB no movimento secundarista, por conta da ação mais imediata. Estava mais fervilhando dentro do PCdoB essa ação dentro do movimento secundarista. E aí se convocou o Congresso Metropolitano. O PCdoB tinha uma ação muito forte. E eu brinco sempre que o Serginho fala assim, que foi o único congresso que eu perdi na minha vida, né? Perdi por uma manobra genial do Serginho, porque o Serginho tinha umas tiradas. Aí o congresso era metropolitano, então tinha Cubatão, Guarujá, São Vicente, Santos, Praia Grande. A gente tinha uma ação, tinha a maioria na bancada de Guarujá, a maioria na bancada de Cubatão, um pouco da bancada de Praia Grande, aliás, quase toda, mas numericamente eram bancadas menores. E uma boa bancada, então assim, se dividisse em 3 blocos, nós teríamos aí uns 40% do Congresso. Né? Para uma força recém-chegada, né? 40% é um. Só que nós tínhamos a minoria. Na cidade de Santos, nós tínhamos o Colégio Canadá, o João Otávio, o Escolástica Rosa e o Benevenuto Madureira. Eram as escolas que a gente tinha ação concreta e fomos para a disputa, ou seja, nós éramos minoria em Santos. Né? Minoria esmagada, né? Não era nem esmagadora, era esmagada. Aí o que foi feito? Foi feito logo o Serginho rápido. Se vai uma disputa metropolitana e chega no final numa proporcionalidade, nossa força ficaria com 40% da diretoria. E não teria problema nenhum, a gente estaria com a força real. Aí fez a primeira votação no Congresso. Abriu o Congresso, bom, nós temos que decidir aqui que a UMES vai ser municipal. Então não vai ser mais metropolitana. Pôs em votação, eles ganharam, acabou. As minhas bancadas todas se diluíram. E aí se criou a UMES municipal, em que foi eleito o presidente o Davi e vice-presidente ficou o Luiz Blume, que era do PT, que foi a aliança que eles montaram. E nós ficamos isolados, nós, PCdoB e PCB. E um grupo de independentes ligados à Universitas, tá? Um pessoal mais que apareceu lá e que era meio quase PSDB, na época ainda não tinha o PSDB, mas nem existia o MUP, mas era um pessoal mais dessa linha. E aí nós perdemos a UMES para eles. Como fizeram uma aliança que foi uma aliança para derrotar a gente, eles também não se entenderam. E a UMES passou aí 2 anos e meio num caos gerencial e a gente, nesse caminho, foi se fortalecendo por conta de que, na época, o Marcelo também foi para o Congresso da União Paulista e virou vice-presidente da União Paulista, regional. E aí tínhamos uma ação da União Paulista a favor da gente. A gente aqui... e com detalhe também que a bancada do Grupo do Serginho sempre votava com o JS a nível estadual e nacional. Porque não votava com o pessoal do 8. Então, assim, a divergência aqui era muito mais. Né? Depois a gente vai ficando mais velho conversando, a gente podia ter resolvido tudo isso tão fácil, né? Mas tinha uma disputa muito grande entre a Beth e o Sérgio. E aí depois, quando entra o PT no meio do caminho, aí ficou mais difícil ainda a articulação. Porque o PT tinha tudo para ser o grande partido da juventude secundarista, né? Mas tinha dificuldade operacional. Tinha o Sérgio com a ação dele toda, a gente com uma ação mais ousada dentro dos secundaristas, e aí esse grupo foi envelhecendo, não foi renovando o grupo do Sérgio, na verdade acabou acontecendo isso, né? O Elcio se afastou, o Davi se afastou, teve problemas familiares, aí ficou o Luiz Carlos, o Luiz Blume, né? Que aí tinha uma visão bastante sectária do movimento, tal, bastante difícil de trabalhar com ele, até o tempo que se esvaiu, e a UMES meio que se desarticulou totalmente. E foi se rearticular em 90. Em 90, quando eu entro na UMES, né? Que aí a gente fez uma reorganização da UMES. Quando eu já estou meio que saindo do movimento secundarista, a gente reorganizou a UMES, né? Foi super legal, porque a gente acabou fazendo um conselho de entidades, retomou. Quando a gente começou o trabalho, tinham 13 entidades fazendo parte,
quando eu entrego o meu mandato em 1 ano, a gente já tinha 32 entidades na cidade, né? Então, a gente fez um trabalho grande, inclusive, na época, né? A prefeita era a Thelma e a secretária era a Maria Lúcia. A gente conseguiu fazer um processo de criação de grêmios nas escolas municipais, né? Fazer isso institucionalmente, inclusive com o apoio institucional da secretaria, né? E continuamos esse trabalho de construção de grêmios nas escolas estaduais, né? Então, chegou uma hora que a gente tinha 70 e poucos % das escolas com estrutura organizada de grêmio, né? Com acompanhamento e tal. O grupo que era majoritário quando a gente começou, que era o Sérgio, meio que sumiu do movimento, né? Então, depois se criou o PSDB, a própria juventude do PSDB, o que existia era Universitas e um pouco que apareceu uma vez num congresso do Camões, e eles participaram da nossa diretoria também, a gente tinha a política de participar todo mundo. Mas essa luta foi bastante arraigada e com o PT ela se manteve até a reconstrução, que a gente incluiu eles na chapa e eles abandonaram a diretoria, né? Aí eles sim ficaram todos no SES e não ficaram na UMES, né? Que é esse processo do SES, a gente sempre teve fora, como a gente era secundarista, a gente não participava. Mas foi bastante interessante, porque nesse meio do caminho eu entrei para o JS, aí começa a fazer as formações políticas, os cursos, você vai estudando, vai se identificando com as filosofias e tal. Aí eu também acabei indo para o PCdoB, né, em 88, né? Eu me filiei ao PCdoB, né, no processo inclusive de construção, de fazer convenção, né, que ainda tinha a legislação da época, mandava ter um número mínimo de filiados de cada cidade. Então, nesse processo de crescimento e de implantação do PCdoB, eu acabei indo em 88 para o PCdoB. E aí a gente participou do processo eleitoral da cidade, né, que foi um processo em que a gente envolveu, inclusive, o movimento estudantil, né, que foi o processo lá da eleição da Thelma, né, que foi... E hoje a gente tem certeza que cada um de nós fizemos a diferença daqueles 900 votos de diferença daquela eleição, né? E aí, em 90, eu saio da UMES, a gente elege para presidente da UMES a Luciane, que era presidente do Grêmio do Aristóteles Ferreira, né? Lá da Escola Técnica. E ela cumpre o mandato dela também. Eu sei que depois dela ainda teve o Daniel, depois eu não acompanhei mais o movimento secundarista, né? Assim, mais a miúde. Daniel Gomes, que hoje é servidor municipal, né? Trabalha na prefeitura, na Secretaria de Educação. E aí essa minha entrada no PCdoB torna essa minha militância mais orgânica, né? E deixa ela mais... né? E aí as disputas são outras, né? A gente passa a não só se preocupar com o nosso movimento social, mas a participar do processo da disputa política da cidade, do Estado, da União, né? Tanto que em 89 a gente, como fazendo parte da UJS, participa do processo da eleição do Lula, né? E que foi uma eleição bastante emocionante no sentido de envolvimento, de emocional das pessoas todas e da integração das pessoas, né? A gente participa do processo. Eu vou em 90, no final de 90, eu entro para o governo municipal, né, a convite. Na verdade, era um cargo que era do partido na organização, mas a convite, era um cargo no gabinete da prefeita, e por conta de um acordo que ela queria trazer uma assessora a mais para ela, que era a Beth Lima, que já é falecida, fez um novo acordo com o PCdoB e eu fui trabalhar na Secretaria de Educação, né, no governo da Maria Lúcia. Na época eu tinha 19 anos, né? E foi uma experiência bastante maluca, porque assim, eu não tinha noção do que seria uma máquina daquela como uma Secretaria de Educação, né? E cheguei lá e encontrei duas pessoas que não só me assustaram, como me deram os novos desafios, né? Elas falaram assim: a gestão democrática é um projeto político da nossa secretaria.
Mas para você pensar em gestão democrática, você tem que entender qual é o projeto pedagógico da Secretaria de Educação. Isso foi falado por uma pessoa chamada Regina Panucci e outra chamada Alba, né, que eram as mentoras intelectuais daquele processo de mudança da estrutura pedagógica da Secretaria de Educação naquela época. E me encheram de literatura. E eu tive que rebolar que nem doido para entender como funcionava aquilo, porque na nossa estrutura, né, e todo o processo de formação partidária e da política educacional que o partido entendia que é uma política correta, e nos processos de formação nós trabalhávamos todos com aquela linha da teoria dos conteúdos críticos e tal. E de repente chega na Secretaria da Educação, aqui a conversa é construtivismo e tal, e eu tinha que entender como funcionava aquilo tudo e ainda entender a máquina, a disputa toda da máquina, né? E bom, o resultado para mim foi uma experiência fantástica, assim. E o nível de exigência que as duas colocaram para mim participar do processo, para que eu participasse desse processo, foi... E aí foi interessante, porque a gente conseguiu aprofundar o processo de consolidação da gestão democrática das escolas, né? Porque aí eu fui lá para cuidar exclusivamente da questão dos grêmios, da questão dos conselhos de escola e da questão da implantação do Conselho Municipal de Educação, né? E depois, lógico, a máquina te leva a fazer N outras coisas, né? Ajudar nas manutenções, na organização das manutenções das escolas, mas esse processo foi um processo bastante rico. Nós conseguimos, inclusive com intervenção muito forte da Secretaria de Educação, né, construir e consolidar dentro de um limite, por conta de que nós estávamos lidando com crianças de quinta série, né, ainda pré-adolescentes, 11, 12 anos, né, então se criou um processo participativo com o Grêmio, com a organização, tal, mas que a gente percebeu que os grêmios que mais conseguiam se manter nesse processo eram aqueles que já eram jovens um pouco maiores, porque eles já tinham uma autodeterminação maior. A molecada mais nova daquelas escolas de quinta, oitava série era mais difícil. As escolas que tinham supletivo, elas tinham um grêmio um pouco mais atuante, mas a gente conseguiu ter esse processo bastante... Né, assim, utilizávamos dele como instrumento, inclusive, da política pedagógica. Né? A Secretaria de Educação era instrumento de monitoramento da ação pedagógica, essa participação, inclusive. Quando ela se dava de forma mais natural, ela demonstrava que a ação pedagógica estava no caminho, né? E foi bastante interessante. Né? Ao ponto de eu fiquei lá até o final da gestão da Thelma. Né, a assessora, que era minha chefe, né, imediata, assume o lugar da Maria Lúcia, quando a Maria Lúcia se elege vereadora, que é a Shirley. Né, e a gente continua lá na equipe. Né, isso, inclusive, deu uma confusão dentro do PCdoB. Né, não a minha continuidade, mas a continuidade de todos os companheiros que faziam parte do governo na gestão do Davi. Isso deu uma luta interna bastante grande, não sei se ia perguntar isso, mas eu já vou engatando uma coisa na outra. Fala dessa luta interna, que é interessante, isso aí, também não tem, nem não entendo a direita, essa luta aí, eu não entendi como é que é isso, se ocorreu. Mas fala um pouco lá, e dentro da secretaria, e os embates na máquina, quais os problemas que tinha ali? Tinha muito problema, Betão, assim, inclusive foi engraçado, porque uma vez a revista Nova Escola fez uma reportagem grande com os alunos, com a gente. E, na verdade, assim, a escola, ela resiste bastante às mudanças, né, Betão? Por mais que a gente fale assim, o professor... Pô, eu me formei em História também, né? E a gente vai... Né, depois, quando eu entrei na escola, você vê que a escola também resiste a mudar um pouco o esquema de organização dela para incorporar novos elementos ou novos fatores. E a gente sentia um pouco assim, que algumas diretoras que tinham isso claro para elas, que era um instrumento de mobilização, comunidade, de interferência no processo pedagógico, inclusive de qualificação do processo pedagógico, essas diretoras abraçaram tal e foram. Algumas faziam para cumprir tabela, cumprir a política. A política, porque no caso de Santos, todos os diretores são concursados. Não é cargo de confiança, nem é eleito.
Então vai cumprir. A política é essa, então eu vou cumprir. O que eu tenho que fazer? Marca uma reunião. Aí a diretora manda, a orientadora vai lá, chama 10 alunos, os mais bonzinhos, os mais bonitinhos, tarará, põe lá na sala e faz a reunião. Cumpre a tabela. Aí vai o representante da SEDUC lá, o Vilela vai lá bonitão, tal, faz a reunião, faz as atas, organiza, ensina eles a fazer, tal, vamos lá. Tal. Só que isso, de fato, não existe. Porque ela não pega esses alunos para ser porta-voz de fato. Ela pega um grupo que não necessariamente... Ela não incentiva que eles virem os porta-vozes. Porque, na verdade, o processo é outro. Quando você está falando... Nós estamos falando de criança de 11 anos, 12 anos de idade. Né? Então, o processo é um processo de incentivo. Que vai refletir lá quando eu estiver na 8ª, no 2º grau, muito mais claramente. Aqui é um processo de estímulo mesmo, de dar caminhos, de orientar os caminhos. E de usar... E que eles se sintam parte do processo. E isso, algumas cumpriam por tabela. E algumas eram resistentes mesmo. Eles não querem nada. Eles não querem nada. O aluno não está querendo saber disso. Né? E tinha aquelas, não, já fiz tudo que você pediu. Tá tudo certo. Assim, eram os negócios... E outras não. Você vê a diferença assim. Uma fala assim, olha, nós fizemos uma reunião, saiu essa proposta, assim, nós já estamos tomando tal atitude. A outra fala assim, já fiz tudo que vocês pediram. E a outra, assim, eles não querem nada, não sai, não vai. Então você tinha esse... Vou dizer para você, Betão, sem medo assim de estar generalizando. Eu acho que a gente tinha aí meio dividido isso em três blocos. Sabe assim, você tinha um grupo de mais ou menos 30 e poucos % de cada um desse caldo. Até porque era um negócio muito novo, né, Betão, assim, para eles, né? Alguns tinham vivido, talvez, né? Eu via isso, inclusive, isso se refletia muito na equipe técnica. A SEDUC tinha uma equipe técnica, né, que era o tal do núcleo pedagógico, né? E todos esses conflitos, ali no núcleo pedagógico tinha o responsável de cada conhecimento, então, história, geografia, tinha um responsável de cada. Tinha responsável pelas supervisoras e pelas orientadoras. E isso, toda vez que tinha reunião, toda semana tinha lá um dia inteiro de avaliação, e isso se manifestava ali. Né? Quando a pressão tinha ebulição em alguma escola, né? Às vezes era assim, quem criou isso foi o Vilela, que chegou aqui e falou, se a diretora não atender, chuta a porta. Falei, a primeira conversa foi, atenda os meninos. Se os meninos querem conversar com a diretora, receba os alunos. Qual é o problema de receber os alunos e ouvi-los? E aí, fui eu numa assembleia, eu falei isso, se ela não se recusasse a receber vocês, não tem problema, chuta a porta. Aí que eu estava pregando insubordinação, foi um perereco. Né? Pedi minha cabeça para a prefeita, pedi minha cabeça para a secretária. E numa entrevista para a revista Nova Escola, eu inclusive falei isso. Falei, olha, algumas escolas, em alguns lugares, existe uma resistência para incorporar esse cotidiano de reunir, ouvir, trocar, né? Porque você não tem uma ilusão, né? Nenhuma, e ninguém tinha ilusão nenhuma, de que o aluno ia chegar aqui e falar em termos, né? Ou ia trabalhar a questão do conhecimento de forma teórica, nenhuma dessas, mas ele vai falar na prática dele o que ele está sentindo. E é essa... Ou a escola consegue assimilar isso, ou ela não conversa com seus alunos. E aí, não conversa com seus alunos, nós temos uma dicotomia entre a direção, o educador e o educando, né? E o aluno. Porque aí nós temos essa escola que a gente tem meio hoje, que ninguém se conversa direito. Né? É uma escola que não consegue... Ela não consegue envolver o seu aluno no processo de conhecimento dela. Ou por falta de desafio, porque é uma coisa totalmente burocrática, né? Ou até por falta de estrutura, de investimento, que não devia ser, até porque tem um volume de recurso considerável. Né? Não devia ser por falta de investimento. Né? Nós estamos falando de investimento mínimo de 25% da educação, nós já estamos falando disso depois da Constituinte, 80, 90, estadual, não é isso? Constituição estadual? Então, nós já estamos falando aí de 20 anos, né? Então, já não era para ser
Ah, insuficiente ainda? É, mas já não era para ser um recurso... Né? Você vê hoje, na função que eu trabalho hoje, você vê que onde o dinheiro chega, muda a cara das coisas, as coisas acontecem de fato, abre uma perspectiva diferenciada, né? Mas foi interessante. E aí a educação é um negócio fascinante, inclusive me levou, né? Me levou a estudar e ir para a área de educação, né? Inclusive isso, porque aí eu fui fazer faculdade de História, inclusive por conta disso, né? E os vereadores se movimentavam nesse processo aí? Do movimento estudantil secundarista? Não, na luta ali dentro da... Ah, muito. 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 Nós tínhamos coisas... Ah, Seduc é a menina dos olhos de muitos, né, Betão? A menina dos olhos de muitos. É, eu lembro na época, assim, o grande padrinho era o vereador Fernando Oliva. Era o grande padrinho de muita gente. De muita gente. Aí tinha um segundo padrinho que eu via bastante lá, era o Noé. O vereador Noé de Carvalho. Também era um grande padrinho, né, assim, de muita gente também. E eu lembro que tinha bastante... E aí, assim, nessa gestão, tinha duas vereadoras que eram fortes educadoras, né? A Sueli, que hoje é secretária, e a Mariângela, né? E foi uma gestão também que fomentou debates importantes, né? Estatuto do Magistério. E teve umas boas quedas de braço, né? Entre a administração e a Câmara de Vereadores, né? Então foi um processo bastante rico, porque a gente teve que conhecer todo esse trâmite. Aí você via as meninas lá fazendo todas aquelas coisas de atribuição de aula, que era uma mapaiada de folha que a gente não entendia nada, que depois você vai entender quando você vira professor, você vai entender como funciona o processo. Mas é um negócio do outro mundo. Você via aquelas mulheres, passavam 3 meses montando os mapas de remoção, de escolha de aula, não sei o quê, e falta professor, e falta... Nossa, é um negócio maluco mesmo. Mas foi uma experiência das mais ricas, assim, que eu acho que eu passei. Né? Acho que o pessoal sempre brinca, eu estou desde essa época no poder público, né? Ah, mas depois uma moleza. Mas nunca me deram uma moleza, viu? Só me deram osso. Não tinha aquela de ficar de boa na cozinha, não. Só foi... As tarefas que eu recebi do poder público só tinha osso, viu? Assim, lógico, tarefas importantes. Fico bastante feliz, as pessoas me deram muitas oportunidades de conhecer e de trabalhar, mas acho que foi bastante legal, assim, na Seduc. Agora, os vereadores tinham isso mesmo, e tinha, Betão. Era tudo, né? E porque também fechou aquela coisa de vaga para vereador, né? Foi na época que fechou, né? Então, que todos tinham só a cotinha de vagas, tá? Então, nessa época fechou. Então, você imagina a pancadaria que não era isso, né? Você tinha lá as cotinhas dos caras e... Hoje é dia 1º de dezembro de 2021, é a segunda parte do depoimento de Vilela. Então, nós estamos conversando ali sobre a participação do governo ali na Secretaria de Educação, né? E aí você estava falando que nesse processo aí dentro da Secretaria, você estava dentro da Secretaria por indicação do PCdoB, né? Isso. E aí houve uma crise. Então, o que houve nisso? Na verdade, assim... Pouco isso no tempo aí. No tempo. O tempo, assim, último ano do governo, eu entrei em 90. Meio final de 90. Né? A gente desenvolve esse trabalho de gestão democrática, né? E aí o governo lança como candidato o Davi Capistrano. Né? O Davi consegue manter todo o leque de alianças, e dentro do partido a gente tinha uma política de lançar um candidato único a vereador, porque a gente, como não tinha muita influência e muita força na cidade, sem entrava fogo nunca, era para tentar o mandato. Não é à toa que ele foi segundo suplente, chegou até assumir, aí o Fábio Mesquita era o candidato do partido. Porque já tinha sido candidato a deputado federal, já tinha havido um investimento grande. Fomos para a campanha. Eu trabalhava na Secretaria de Educação. O partido tinha poucos cargos no governo. Na verdade, tinham 3 cargos no governo. Né? A Nádia trabalhava na Secretaria de Cultura
E a Agnes, fora ser concursada do quadro municipal, era cargo de chefia indicado pelo Davi na Secretaria de Saúde. O Fábio Mesquita também era concursado e tinha o cargo, mas ele tinha, nesse período, meio que ido fazer um curso nos Estados Unidos, estava voltando. Ele tinha feito curso lá da Organização Mundial de Saúde sobre a questão de AIDS, tal, que era a especialidade dele, que ele está até hoje aí nesse trabalho aí, referência no mundo todo. Então esse era um partido, né? Era presidente do partido na época a Sueli, né? E aí participamos do processo todo de sucessão. Foi uma discussão toda das alianças, se tentou viabilizar outras alianças. O Davi teve uma grande habilidade de conseguir segurar todo mundo na aliança, da Unidade Democrática. Não. Fomos para a eleição. O primeiro turno da eleição, todo mundo cuidou muito dos seus candidatos a vereador. E a gente que estava no governo cuidava um pouco dos candidatos a vereador e da campanha do Davi na rua, porque foi uma campanha bastante acirrada. Quer dizer, essa eleição foi uma eleição que nós tivemos bastante acirramento, né? E felizmente com capacidade de enfrentamento, porque a gente tinha um governo que sustentava esse enfrentamento, né? Assim, acho que o campo mais conservador, mais da cidade, ele acabou achando uma voz para poder representá-lo no processo que era para tentar terminar com o governo, na época do governo do PT, né? E de todas as forças que faziam parte. Quando o Davi passa para o segundo turno, né, há uma mudança na direção da campanha, né? Assim, aí a gente que estava mais afastado começa a participar mais, porque aí o grupo que assume lá a direção da campanha, lá, o Bira, né, a galera toda lá, da direção do PCdoB, a gente começa a participar mais. Porque a gente era da direção do diretório, né, da executiva municipal, mas quem participava era a Sueli e o Fábio, porque era o candidato interessado. O Fábio, quando termina a eleição e não se elege vereador, vira segundo suplente, ele fica meio em crise e tal, e some lá umas 2 semanas. E nós assumimos uma linha de frente lá, a Agnes, eu, Marcelo, a molecada do Movimento Estudantil, aí fomos para dentro, caímos para dentro da campanha, até porque o acirramento do segundo turno foi muito maior. E felizmente, o Cassione ideologizou o segundo turno, né? Ele ideologizou com a pessoa errada, porque pegou um cara que aí no campo dele, jogou no campo do Davi, né? E aí, felizmente também, nós ganhamos a eleição com 40 e poucos mil votos na frente dele. Por grande capacidade de articulação e de aglutinação de forças, né, da cidade que o Davi demonstrou, em trazer o PSDB, em trazer parte do PMDB, parte do PTB, quer dizer, ou seja, de fazer uma grande articulação política, né? A gente lembra, inclusive, do apoio do Beto Mansur, né, o Davi, né? E isso foi fundamental, né? Assim, a gente acho que essa diferença, essa força para eleger o Davi. Isso, na verdade, tinha assim se manifestado numa disputa interna do PT, quando uma parte da coordenação passa a assumir mais a linha de frente, que era a coordenação mais ligada ao Davi do que a coordenação ligada à Thelma. E a gente, por ter mais proximidade, inclusive ideológica, acaba se aproximando mais. Com a eleição do Davi, nós tínhamos assim, a Juventude tinha 5 votos no diretório de 16, tá certo? Então, é assim, a gente tinha 5 votos. Né? E tinha mais 2 votos na executiva, que era o meu e do Marcelo. Então, no pleno, a gente tinha 7, separados nos 2 colégios, a gente tinha quase metade. Então, a gente fez uma discussão, e por conta da identidade ideológica com o governante que era o Davi, então a gente aprovou no diretório municipal, por unanimidade, a participação no governo. Aí começa a discussão do governo, e tanto eu, quanto a Agnes, quanto a Nádia, já tínhamos sido convidados para permanecer no governo, tá certo? Nas secretarias onde a gente atuava, pelos secretários que iam assumir as pastas.
Mas nós defendíamos a tese que o partido tinha que qualificar sua participação no governo. Então, que a gente queria colocar alguém na área de transporte, alguém na área... E que a gente, então, tinha que fazer uma lista, sentar com o Davi e falar, vamos discutir a participação do PCdoB no governo. Não fazer uma lista de emprego, mas fazer uma discussão de participação política. Que aí era... Aí veio o diretório estadual, já com o Fábio voltando de viagem, da crise dele e tal, né? E vem discutir que o PCdoB não participava do governo. O PCdoB queria emprego no governo. E aí o pau comeu no diretório, porque a gente achava que não tem participação no governo. Participação no governo é interferir, é fazer, agir dentro do governo, agir para melhorar as condições da vida do povo, que é essa, né? E essa discussão foi uma discussão que teve uma reunião com o diretório estadual, a primeira reunião com o diretório estadual. Ele veio, votamos de novo, aí foi 14-3. Mudou 3 votos. Que aí já era o voto da Sueli, do Fábio e do Julião. Esses 3 votos já mudaram. E nós mantivemos a posição, não é essa posição. Aí eles insistiram em fazer uma outra reunião, aí veio o secretário político do comitê estadual. Aí veio toda a executiva, foi um outro cacete. Eu falo assim, enquanto a revolução não vem, nós temos que mudar a vida das pessoas. Enquanto nós não vamos fazer a revolução, a gente tem que melhorar a vida das pessoas. E aí a gente já sabia também que existia uma inconsequência, porque assim, não podia participar do governo do Davi Capistrano, mas podia participar do governo, acho que, não lembro o nome do prefeito de Araçatuba, que era um cara ligado ao DR. Falei, que haja dialética para explicar tudo isso. Então essa crise se abateu dentro do partido, o pau comeu. Mas como é que era a discussão? A discussão era assim, tinha que ter independência do governo, né? Tinha que ter independência do governo. E queremos só emprego. Falei, quem quer emprego faz concurso. Quem vai para o governo para atuar no governo. Quem quer emprego faz concurso. Não é essa. Emprego. Porque tudo bem, eu trabalhar e dividir meu salário com o Marcelo, né, que eu fiz isso o tempo todo que eu estava na Secretaria de Educação, para profissionalizar um companheiro para fazer política, é uma coisa. Tá certo? Agora, outra coisa, nós estamos fazendo uma ação política, governamental, e promovendo uma ação organizativa do partido, que eu acho que isso também é legítimo. Ponto. Agora, não querer participar do governo e quer emprego faz concurso. E esse pau comeu lá dentro dessa... Assim mesmo, claramente. Era claramente isso. Somos independentes, E aí mandaram esse documento, aí a Executivo Estadual veio, então vai baixar o centralismo, essa é a posição do partido. Essa é a posição do partido, eu me afasto do Executivo. Estou afastado do Executivo. Porque nós já estávamos convidados, eu, a Agnes, a Nádia, já estávamos convidados a participar do governo. Aí o PCdoB solta uma nota e manda essa nota para o Davi, dizendo, somos independentes, e manda em anexo uma lista de pessoas a serem contratadas. Aí o Bira chamou a gente no gabinete, eu, a Agnes, o Cecílio na época, né? Chamou no gabinete e falou, que porra é essa? Que negócio é esse? É independente que é emprego? E ele falou, essa é a briga interna. E essa briga interna perdurou uns 3 meses. A gente se afastou da executiva, eu, a Agnes, o Marcelo, se afastamos. Inclusive, depois, aí a cidade passou por um processo de greve, uns meses depois e tal. Aí eu recebi uma visita do dirigente do partido que assumiu o lugar na executiva, lá na Secretaria de Educação. Não, porque você tem que ir para a reunião que vai discutir a sua participação na greve, que você está ameaçando grevistas. Eu falei, olha, não estou ameaçando ninguém. Eu estou indo na escola e falando assim, quem está em greve, vai para a greve. Quem não está em greve, vai para a sala de aula. Quem assinar o ponto, entra para a sala de aula. Eu vou garantir a segurança na portaria. Se vier piquete, nós vamos garantir a segurança na portaria. Agora, quem está não assinar o livro e ficar em greve dentro da sala, dentro da escola e ir para casa. Não, está em greve, está em greve. E aí, nesse caminho, eu fui lá, comuniquei minha saída e me desfiliei do PCdoB. Porque aí foi a gota d'água de querer interferir no processo, que na verdade era o que faltava para a gente afastar. Nesse caminho saiu 80% da juventude do PCdoB, saiu a Agnes, saiu o Marcelo, saiu um porrão de gente.
Entendeu? Porque a gente não concordava com essa condução. Quer dizer, participar do governo de um comunista, né? Um cara de formação comunista, né? Que veio aqui, que ganhou a eleição na porrada, né? Na porrada no sentido... Né? Porque foi uma pancadaria naquele segundo turno com o Cassione, entendeu? Ganhou pela amplitude política, ganhou pela coerência da ação política. Não pode participar de um governo desse cara, né? Mas pode participar de um governo que tem inclinação e ligado ao DR em Araçatuba. Então tem uma coisa errada, né? Então lá você pega os empregos que você quiser, mas desculpa, não dá. E a gente queria construir o partido e fazer política na cidade, consolidar a ação política do partido na cidade. Você só consolida ela com a aplicação de política, não, né, política social, é isso, não tem invenção, né? É invenção, ou você faz ou você não faz. E aí não teve jeito, né? A gente se afastou do partido. Aí eu saí do partido mesmo, me desfiliei, né? Não só eu, como esses outros companheiros também. Alguns voltaram tempos depois, que mudou a orientação política do partido para a cidade, mas eu nunca mais me aproximei deles, não. Aí você participou do governo do Davi, né? Isso. Bom, no governo do Davi, eu continuei na Secretaria de Educação durante os primeiros 6 meses, né? Porque enquanto a Shirley ficou lá. O governo do Davi, logo que começou o governo do Davi, estava num processo bastante... Era um processo de evasão da rede privada de ensino e invasão da rede pública de ensino, que era uma crise que tinha do aumento das mensalidades. E o primeiro grande desafio, né, e que o Davi colocou na mesa e falou que queria colocar toda a criança na escola, né? E isso me lembra até aquela briga memorável lá na barraca do Acaraí, lá na praia, com o Davi, por conta disso, né? Ele queria abrir um balcão de matrícula e para colocar toda a criança na escola, que viesse do Estado, da particular, vamos atender todo mundo. Aí fizemos um esforço lá, levantamento das demandas, tá? Resultado, a gente tinha que ampliar lá, eu não lembro exatamente qual o número de salas, mas era um número, era pelo menos criar 5 escolas novas e ampliar mais umas 8, né? E o Davi, não, faz já. Falei, Davi, não, vamos fazer esse balcão junto com o Estado, vamos tentar aproximar as pessoas, tal, e vamos interferindo aos poucos, tá? Não, tem que fazer agora, porque eu quero agora, porque essas crianças têm que tirar da rua, vai todo mundo para a escola, e nós temos que ter vaga, a escola pública que tem que ser boa. Eu falei, só se a gente fizer beliche, né, Davi? Faz beliche para uma criança em cima da outra, não tem sala, nós não temos estrutura para isso. Vamos trabalhar para construir essa estrutura. E aí acabamos fizemos esse primeiro ano um balcão de recepção de transferências, né, entre o Estado e o município, para acomodar as crianças nas escolas mais próximas. Veio o processo de municipalização, a prefeitura pegou aquelas escolas estaduais, onde tinha condições, e as municipais também, de ampliação ou de divisão de criação de escolas para fazer essa entrada. Começou a fazer uma ação para isso. Nós construímos ampliação nas escolas que deram, já naquele ano, mas isso criou uma disputa dentro do Davi, porque o Davi ficou muito bravo, que ele queria que fizesse naquela hora, né? E aí a secretária de Educação não conseguiu, a Shirley, não conseguiu fazer uma leitura. E a gente estava também num processo de reforma administrativa, né? E aí a gente foi para a reforma administrativa com uma visão da ação, da forma que acontecia dentro da Secretaria de Educação. E como toda reforma administrativa, ela é o mais simples possível que ela seja, é mais prático para você compor, mais prático para você aprovar e manter, né? E a gente tinha lá, fizemos uma discussão, lá todo um esquema de planejamento estratégico, aí montamos todo um organograma de funcionalidades da Secretaria de Educação, porque ela veio com assim, temos autonomia plena para fazer qualquer proposta de estrutura administrativa. Na verdade, a gente não tinha autonomia plena, né? Tinha sido dado uma orientação de que, e que era para fazer em 3 linhas, era direção, intermediária e direta, né? E chefe direto. Não era quanto menos intermediário estiver no caminho, mais rápido é o processo de execução
né? E aí nós fizemos lá 3 dias de planejamento estratégico para chegar num desenho de estrutura administrativa. Bom, você imagina qual saiu o desenho. Saiu um desenho totalmente interligado, parecia uma flor. E aí foi discutir com quem de direito, lá no governo. Eu acho que era o Bira que fazia essa discussão. Né? E, bom, resultado da conversa. Voltou com as 3 linhas, a gente teve que refazer, engolir todo aquele, jogar fora tudo aquilo. E isso foi criando um desgaste entre o que o Davi queria e o que a SEDUC queria. Porque, diferentemente do governo da Thelma, o Davi também se inclinava para a linha da teoria dos conteúdos críticos. Né? E não entendia por que não podia fazer mais rápido a coisa e depois qualificar no caminho. Que é uma visão pragmática e de que ele falou para mim, põe todo mundo aí, mas vai prejudicar a qualidade. Vilela, põe todo mundo dentro da escola, a qualidade a gente vai alcançando no caminho. Nós vamos trabalhar para que a qualidade venha, mas tira essas crianças. E isso, na verdade, acabou gerando grandes conflitos, porque assim, a SEDUC resistia, a cabeça pensando da SEDUC, né? A Shirley não ia para o enfrentamento com argumento. Quando levava a Regina, né, ela defendia a estrutura que ela achava ideal e não conseguia compor isso politicamente. Isso criou um desgaste e o Davi acabou exonerando a Shirley e nomeando a Sueli Maia, secretária de Educação. Por força de conflitos anteriores que eu tive, ou na época do movimento estudantil, com a Sueli, e também depois na Câmara Municipal, ela como vereadora e a ação da gente da SEDUC, eu também me desliguei, já tinha... Né, ela também não ia ficar comigo lá, porque ela já tinha pedido minha cabeça várias vezes para a prefeita, então não ia ser com o Davi que ela ia querer ficar comigo lá na SEDUC. Aí eu também me demiti, né, e aí fiquei uns dias em casa tal, e em seguida fui convidado pelo Edmur lá para trabalhar na Secretaria de Cultura, onde eu fui trabalhar lá no Marapé, lá no Centro Cultural São Judas, que era a implantação de uma política de descentralização da ação da Secretaria de Cultura de Santos, né? O Betão também trabalhava lá, e que era feito em parceria com a igreja São Judas Tadeu, que tinha lá um prédio de 5 andares, com teatro, sala, ginásio de esportes, era um mundo, né? E eu fui trabalhar lá, né? Na Secretaria de Cultura, nesse projeto aí de descentralização. Até brinco que foi a melhor Sibéria que eu ganhei da minha vida, porque foi um momento assim, que tinha saído de uma coisa muito intensa, que era a Secretaria de Educação, o centro do poder, de ação, era um negócio muito fervilha o tempo todo, e fui cair na área da cultura, onde as coisas fervilham também o tempo todo, mas de uma forma mais prazerosa. Você trabalha para chuchu, mas tem sempre cultura envolvida, gente envolvida, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí foi outra experiência também. Eu brinquei no começo, falava que aquilo era a minha Sibéria, mas foi uma Sibéria que acabou me recolocando num rumo de atuar politicamente de novo, de fazer outras coisas mais. E foi um trabalho bastante interessante, porque foi o que me aproximou, né, daquela comunidade do Marapé, porque eu fui criado a vida inteira no Embaré Macuco, né? Fui chegar lá no Marapé e a gente tinha lá uma ação muito grande, né? Porque assim, a secretaria tinha o projeto de fazer ali, de fazer no Morro e de fazer na Zona Noroeste e no Mercado, né? E ali era o embrião, e era o embrião com a maior estrutura possível, né? Porque tinha um teatro, tinham várias salas de dança, então ali tinha uma estrutura subutilizada pela comunidade do Marapé, lá da Igreja São Judas, né? E, inclusive tinha toda uma resistência também da direção lá da comunidade de São Judas em abrir muito aquele convênio. Eles queriam que fechasse o convênio para o pessoal da igreja e tal, e a gente, né, foi lá forçando devagarzinho, foi abrindo. Resultado da conversa, eu lembro que quando eu cheguei lá nós tínhamos 300 e poucos alunos. No ano seguinte, com a coordenação da Naira lá, a gente abriu 1.900 vagas, né? Logo em janeiro, quando abriu para novas inscrições, a gente abriu 1.900 vagas, que foi uma otimização daquele processo.
né? E foi super legal, porque foi um ano e meio aí de bastante coisa. Fizemos muitos eventos, envolveu uma comunidade que vai desde o Morro do Marapé até o pessoal... Porque o Marapé, ele tem uma diversidade social, né, que você só vai conhecer quando você anda e você acha. O Marapé é um bairro de classe média, né? Mas ele tem lá o pessoal do Melite maior, tem essa classe média e tem o pessoal mais pobre mesmo, que mora ali aquele pedaço do morro, naquela subida ali. Tem uma composição social, assim, bastante interessante. E aí a gente conseguiu atender ali. A gente atendia a gente até do Jabaquara, aqui próximo ao teatro, e ia ter aula lá com a gente, né? Porque a gente tinha mais variedade de cursos que o Teatro Municipal, né? Mas foi bastante interessante, assim. E depois o envolvimento com os eventos da cultura, aí a gente acaba... Você está trabalhando na secretaria, não tem jeito, né? Você é convocado para participar de evento tal, aí já vira operacional de festival de praia, de verão, de inverno. E também porque isso é uma característica também do governo do Davi, né? Era um fervilhar de cultura na cidade, né? Esse negócio não tinha entre temporada, né? Entre temporada você tinha festival de inverno, você tinha não sei o que, então era um fervilhar de atividades populares, de cultura, que é um negócio que é característico do governo Davi, né? Você acha assim, até se no governo da Thelma teve a introdução de elementos de cultura popular, o governo Davi foi um negócio de fervilhou muito, né? Mas vai ser. Então, aí foi nesse trabalho aí que você se aproximou mais aí, do pessoal da cultura. Foi nesse movimento. Que vem desembarcar aí no carnaval? No carnaval, né? Foi nesse processo mesmo. Eu sempre fui meio fulião, né? Então eu desfilava, mas nunca participei dessa coisa de organização, né? E lá no Centro Cultural São Judas tinha uma oficina que era escolinha de mestre-sala e porta-bandeira mirim, né? E tinha lá o Valdir, lá, que é mestre-sala, que tinha sua peculiaridade toda, né? Um cara que tinha vindo da Rota, que dava aula para criança, e eu tinha toda uma curiosidade de entender com tão carinho que ele lidava com aquelas crianças, né, na minha cabeça, como um brucutu lá do Rota. Da Rota pode ser... Eu sempre falei isso para ele, falei, tudo bem, mas é um carinho para lidar com as crianças. E ele tinha uma escolinha lá de mestre-sala que dava aula lá no São Judas. E nessa época eu estava lá, e como que você... O que você faz numa escolinha, né, de cultura? Você tem que dar um prêmio para essas crianças quando elas terminam o ano, né? No Teatro Municipal faz aquele show de encerramento, né? Usa o teatro, faz o show de encerramento. E aí, como que a gente faz? Qual que é o prêmio que nós vamos dar? Fora fazer aqui um evento de encerramento, que prêmio que nós vamos dar para essas crianças, né? Porque as crianças do Dança de Rua a gente mandava para fazer teste lá com o pessoal do teatro, que era o grupo maior, né, tal. Mas essas crianças... Aí nós acabamos combinando que, então, o prêmio dessas crianças teria que desfilar na avenida, né? Esse seria o... E aí a gente acabou fazendo uma parceria com o pessoal da Real Mocidade e com o pessoal da X9, né? Por dois motivos. O Valdizinho era ligado à família lá, que é a direção da Real Mocidade. E eu tinha toda uma história de viver minha vida inteira ali em Baré Macuca, ter desfilado alguns anos na X9. Aí acabamos fechando uma parceria. Uma turma desfilava na X9, outra turma desfilava na Real. E aí eu tive que me envolver na coisa da organização, da retaguarda, da estrutura para isso. E foi a minha primeira aproximação organizacional com o carnaval. No ano seguinte, o pessoal da Real me chamou para compor lá uma comissão de carnaval. E aí foi quando eu comecei, de fato, a fazer carnaval, né? A pensar carnaval como ele é, né? Uma grande expressão de vários elementos da cultura popular brasileira, né? E todos juntos num único espetáculo que acontece em uma hora em movimento ali. E aí eu fui para lá. E lá eu conheci o Joacir, né, que é um professor de teatro, de artes plásticas e tal. E que foi para lá também, que nunca tinha feito carnaval organizado, sempre desfilou também, para ser o carnavalesco e montar lá a estrutura da escola. Aí chegamos na Real, uma escola com muitas limitações, né? A família que cuida, não tinha patrocinador, a estrutura super destruída,
né? Muita dificuldade. Aí nós combinamos lá, então, que a gente ia fazer um projeto de 5 anos. Fazer um projeto de 5 anos, para que a Real pudesse ter em 5 anos uma estrutura legal. Então a gente combinou que íamos fazer 5 carnavais. E, na verdade, nós conseguimos fazer 3. Né? Porque nesse meio do caminho, né, já tinha sido acabou o governo do Davi, né? E aí, logo em seguida, veio o governo do prefeito Beto Mansur. E teve o primeiro ano desfile, já no segundo não teve, aí no terceiro teve, aí 2 anos depois não teve. E no segundo ano não teve mais. No segundo governo dele ficou 4 anos sem desfile. Mas nesses 3 carnavais a gente começou a trabalhar de forma a estruturar, a criar grupos próprios da escola. Tá? Até por uma conta de experiência também de organização do partido. Então você acaba pegando essas experiências e vai trabalhando, que é muito mais fácil trabalhar com uma coisa prazerosa, onde as pessoas têm prazer o tempo todo de fazer, né? Porque às vezes a gente vai para a discussão do partido, até nós não gostamos, né? Ficamos com o saco cheio, queremos ir embora, tal. Na cultura tem a discussão chata, que é do organizado fazer, porque você tem que pensar. Eu costumo falar que o desfile da escola de samba é um trabalho de logística. Tudo tem que trabalhar independente, ao mesmo tempo chegar lá, ao mesmo tempo acontecer iguais, integrados todos, para que dê certo você chegar no final e ser campeão. Se der alguma brecha aqui, eu prejudico o outro, aí vira uma cadeia. O efeito em cadeia. Então, eu acho que quem for fazer ensino superior de logística tinha que aprender um desfile de escola de samba, porque é um exercício de logística. Você tem que garantir que todo mundo chegue lá com o mesmo espírito, todo mundo com a roupa inteira, sem quebrar, sem estragar, sem rasgar, sem não sei o quê, com o sapato, com a cabeça, cantando, dançando, todo mundo no mesmo ritmo, junto com os cantores, com os músicos, não sei o quê, mais a bateria, mais os carros alegóricos, todos impecavelmente acabados, e acontecer ali uma catarse, e aí você é campeão. Se não acontecer isso, não vai ser. Se alguma coisa dessa der errado, se o mestre-sala cair, se o cara da comissão de frente não fizer de forma coordenada com o outro, alguma coisa acontecer. Então, assim, todo mundo depende de todo mundo. Então, é um grande exercício de logística. Como você consegue chegar inteirão assim e passar inteirão, né? Porque são 2 momentos. E aí ficamos lá, na Real, fizemos lá 3 carnavais, né? E o último foi o de 2000, né? Logo em seguida parou o carnaval, né? Parou o desfile das escolas de samba. E em 2000 foi um carnaval super legal, falou dos 500 anos, a gente ainda pegou o mais desafiador de todos, porque pegamos... Naquele ano foi sorteada as nacionalidades, né, que tinham vindo para Santos, e a gente calhou de pegar a nacionalidade, chama os holandeses, né? É assim, aqui em Santos, se somar, deve ter uns 5 holandeses, né? Não tem. Tem os 3 caras que trabalham no escritório de armador, e os 2 ou 3 que estão aí perdidos aí na igreja mormon, em algum canto por aí. Não tem mais ninguém. E aí, como que você faz um negócio desse? Lógico, fiz uma pesquisa, até aí não tem nenhum grande problema. Né? Mas aí fomos buscar referência em Olambra, em outras coisas, mas foi um desfile super legal, a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Mas aí, logo em seguida, acabou o carnaval, né? Parou o desfile das escolas de samba. Que foi um desserviço para a cidade, eu acho. Acho que as escolas têm um pouco de responsabilidade por ter aceitado a proposta, né? Porque naquele ano surgiu a Sangue Jovem, né? Em 2000, né? Surgiu a Sangue Jovem. A Sangue Jovem surgiu já para ser o bicho-papão do carnaval, né? Ia ser cheio de dinheiro, todo mundo achava que era... E de verdade, naquele momento, ela até tinha mesmo. E aí a Sangue Jovem fez os pilotos das fantasias, fez tudo que a Escola de Santos não fazia. Só as escolas de São Paulo que faziam, os pilotos das fantasias, não sei o quê. E aí ela surgiu. E aí a Sangue Jovem gastou lá um X de dinheiro. Quando a prefeitura decide, como sempre, né, na reta final, lá em dezembro, novembro, que não vai ter o desfile ou que o recurso é X, né, quando chegou em novembro lá a discussão de dinheiro, vai ter desfile ou não vai ter desfile, a prefeitura disse que não ia ter desfile, aí eles brigaram para ressarcir as escolas com a obrigação de fazer uma banda nos bairros, né? Em cima do recurso que a Sangue Jovem tinha gasto até aquele momento, que era, acho que 28 mil reais, se não me falha a memória. Esse dia foi
decretou aí a falência, porque veio com isso. Fechou as quadras ficaram todas abandonadas, as comunidades abandonaram suas escolas, os sambistas, que não aguentavam ficar fora do desfile, subiram a serra, como eu, inclusive, subiram a serra para fazer carnaval em São Paulo, e aí se desmobilizou o mundo do carnaval. Nesse momento, assim, tu acha que foi crítico esse negócio de aceitar a indenização? Foi. Que a postura tu devia ter? Eu acho que tinha que não ter aceitado, e de verdade ter forçado. Porque eu acho que se eles não aceitam, teria carnaval. Porque tinha acontecido também, Betão, assim, todos eles, nenhum deles, ficou fora do palanque do Beto. Todos os presidentes subiram no palanque do Beto naquela eleição. Entendeu? Então, assim, todos eles, de alguma forma, tinham um compromisso político. Ele tinha algum compromisso com esse povo. Entendeu, Beto? Não dava para não ter. Né? E eu falo isso para todos hoje, os que ainda estão, né? Falando, vocês tinham um compromisso com o cara. Ele tinha com vocês. Vocês subiram no palanque do cara, dando declaração na televisão. Vocês têm compromisso. Então, acho que pressionado podia não ser o carnaval, podia retroceder um pouco do anterior, mas teria. Eu acho que quando deixou não ter, Betão, abriu margem para não ter mais mesmo. Porque assim, no mundo do carnaval, e a gente, né, a gente sabe que assim, o prefeito Oswaldo Justo gostava de carnaval. A prefeita Thelma gostava de carnaval. O prefeito Davi gostava de carnaval. O prefeito Papa gosta de carnaval. Mas o prefeito Beto não gostava de carnaval. Porque ele não fica na cidade nenhum ano no carnaval. Ele quer viajar, vai viajar com a família, sei lá para onde. Não gosta de carnaval. E aí pegou um pretexto, assim, vocês abriram mão hoje, não vai votar mais. E você sabe, a disputa do poder é essa. Você tirou um pedaço do poder, você não quer devolver nunca mais para os caras. Né? Tanto é que demorou quanto tempo para retomar? Terminou o governo, foi 5 anos seguidos. Tá certo? Foi retomar por um compromisso político do prefeito Papa, que fez uma campanha. E aí nós estamos aí já nesse 5º carnaval. Então, né? Indo para o 6º. Em carnaval, o pessoal sobe as quem? Quem sobe a serra? Sobe a serra compositor, sobe a serra componente. Eu fui fazer samba enredo, fui concorrer samba enredo em São Paulo. Demorei ainda 2 anos para tomar coragem. Né? Fiquei 2001 e 2002 aqui. 2003, bora para São Paulo. Para São Paulo, fui para Mocidade Alegre, fui concorrer samba lá. Fiquei lá 2 anos, no 3º ano ganhamos o samba lá. Aí depois fui fazer samba na Gaviões, aí ganhamos samba no Gaviões. Então, mas aí você vai porque você quer fazer carnaval, né? Porque você quer fazer carnaval. E você gosta do evento, você gosta do processo. Né? E você vai, participa lá, sobe lá, vai ensaiar uma vez por semana, junta um grupo 5, divide a gasolina, vai subir lá, vai ser folião. Né? Subiu o carnavalesco, subiu destaque, subiu músico, um monte de gente subiu. Né? Alguns saíram de Santos para ir para São Vicente, para Cubatão, para Guarujá, né? Porque esses carnavais continuaram. Né? Esses desfiles continuaram. Né? Querendo ou não, Santos ainda é o núcleo central. Esse povo que está no carnaval, que estavam, todos eles subiram? Não. Não? Foram populares? Tem alguém que parou? Não. Eles pararam. Esse pessoal mesmo, esse grupo que são das diretorias... A maioria continuou fazendo alguma coisa, Betão. Assim, a maioria foi tocar uma ala numa escola de São Vicente, ou foi para Cubatão. A maioria se envolveu. Alguns, não saí minha escola, não vou para lugar nenhum. E outros, como eu, estava começando um processo de criação, se enfiou a buscar outros caminhos lá. Tanto é que eu falo para os caras do samba. Eu me criei no mundo do samba no Carnaval de São Paulo. Assim, se eu tenho né, eu não posso falar nada o samba de São Paulo. Não, para mim o samba de São Paulo foi o que me deu carteirinha de compositor. Foi lá que eu ganhei meu primeiro samba em Santos, da Unidos do Morro. Mas assim, lá que eu ganhei minha carteirinha de compositor, quando eu ganhei o samba na Mocidade Alegre.
Depois, quando ganha o Samba no Gaviões, aí você ganha uma notoriedade de compositor diferenciado daqui, inclusive, né? Porque lá você tem mídia nacional, internacional, lá é um outro processo muito mais profissionalizado, né? 1º de dezembro de 2010 é a terceira parte do depoimento do Vilela. Então, e aí o carnaval retoma aqui, né? Vai falar um pouco do carnaval em São Paulo. Você falou um pouco, aí você vai em São Paulo, como é que vira lá em São Paulo? Então, aí fiquei 2001 e 2002 sem fazer carnaval, né? Porque não tinha carnaval aqui, só trabalhando, né? A gente trabalhava já estava no governo lá em São Vicente. E aí eu, em 2003, decidi ir para São Paulo. Aí, bom, para São Paulo não conheço ninguém, eu conhecia uma figura chamada Birubiru, que tinha vindo desfilar na Real em 2000, e que era ligado à Mocidade Alegre, compositor, já tinha ganho lá uns 8, 10 samba lá na escola, lá tal, daqueles que ninguém vai lá competir porque acha que vai perder para ele. Aí fui lá, conversei com ele e comecei a frequentar a Mocidade Alegre. Aí foi uma paixão, né? Porque a Mocidade Alegre é a minha escola, né? Lá. Então, assim, é um negócio... Paixão pelo emocional todo do processo. Chegar lá numa escola... Que a Mocidade Alegre, por exemplo, tem uma relação com o Carnaval de Santos muito grande. Porque quem foi ensinar a Mocidade Alegre a existir foi o seu Drauzio, né? Então, o seu Drauzio, que ensinou as meninas da Mocidade Alegre a sambar, seu Drauzio que levou o seu Muniz para fazer vários enredos lá, então, que levou o Nego Wilson para tocar lá, ensinar os caras a tocar batucada. Então, assim, a Mocidade Alegre tem uma relação muito grande. E há muitos anos já não tinham esse contato com o Santos, porque as pessoas que faziam esse... Né, o seu Diniz, por exemplo, que faleceu há 2 anos atrás, né, foi intérprete da Mocidade Alegre muitos anos, né, morava lá na Vila São Jorge e tal. Então ela tem uma relação muito grande com o pessoal de Santos. Quando eu cheguei lá, o pessoal, pô, você é de Santos? Pô, quanto tempo a gente ia na X9, ia na Brasil, ia não sei aonde, ia no Império. Eu falei, puxa, que legal, tal, mas eu sou de uma geração, né, que já não tinha Império, já não tinha, né, mas a Brasil, a X9 estava lá, tal. E aí foi ficando na Mocidade, uma recepção muito boa, tal. Aí nos outros anos eu falei, vou fazer samba, vou começar a competir aqui, junto a turma que a gente tinha feito samba em Santos, juntamos aqui uma galera e fomos lá competir em São Paulo. E aí foi legal, porque você vai competir com os caras que tem lá obra gravada com um monte de músico nacional, você vai competir com... Você não vai competir com o cara que você toma café na padaria, você vai competir com o cara que vem do Rio para defender a obra dele na Nova Escola de São Paulo, né? E essa coisa da competição moviliza bastante a gente nessa coisa da disputa. E aí nós fomos lá no Mocidade, né? Participamos lá. Eu participei lá de 8 concursos. 8 concursos. Dos 8 concursos, eu fui para a final em 7 e ganhamos 1 na Mocidade Alegre, né? Então, assim, pra gente foi super legal a experiência, porque aí depois nós fomos competir em outras escolas. Então, fomos competir na Gaviões. Na Gaviões nós disputamos lá 3 anos, ganhamos 2. Né? E aí esse ano nós fomos pra Nenê, que a gente nunca tinha feito. Aí não fiz na Mocidade Alegre, fiz na Nenê. Não. Aí junto um grupo de compositor, conheci muita gente, muito músico, né, que tem vasta ficha de composições gravadas, tá? E aí dá uma experiência diferente também, uma estrutura de organização diferenciada do carnaval. É um carnaval maior, né, que se tornou maior que o de Santos por conta do processo, né? Porque aqui nós tivemos 2 fases de desmoralização do carnaval, eu tenho muito claro isso, assim, por conta de situações de escolas que receberam recurso e não desfilaram, né? Então, isso criou um processo de desmoralização do desfile das escolas. Isso aconteceu, inclusive, no governo do Justo, né? Com o Império do Samba, né? Ou com a Última Hora lá que era na divisa, né? E isso cria um processo de desmoralização no carnaval, né? Você recebe um cachê, né? Isso cria um problema, inclusive, administrativo para a prefeitura, que não teve conta, porque era subvenção na época. Tinha que ter prestação de contas, e aí criou... Tanto é que esse movimento vira depois... A forma de pagamento para a escola de samba passa a ser cachê para não ter esse processo de prestação de conta, não ter nem problema de nota fria. Até recentemente teve lá em São Vicente isso. Eu comprou nota
Carnaval inteiro o cara recebeu 70 mil, deu 65 mil de nota de bebida, pô. Então, assim, o cara não comprou ferro, não comprou tecido, não comprou nada, não comprou um instrumento, não comprou nada. Então, isso é um problema. Isso desmoraliza o processo, né? E aí o processo do Carnaval de São Paulo acabou acontecendo lá, né? Começou a construir São Paulo muito parecido com o do Rio também. Ele toma um corpo, né? E toma um corpo de acordo com o palco que você constrói, né? Então você tem um palco onde vai acontecer o espetáculo, ele vai te dar o tamanho do teu espetáculo. E isso aconteceu com São Paulo, um processo de profissionalização, e aí você chega lá, você se apaixona por aquela organização. Você fala assim, pô, aqui é o outro mundo, né? Mas você sabe que tem todas as mesmas dificuldades, falta de dinheiro, sei o que e tal. Quando volta para Santos, já que volta o desfile, né? Inclusive tem um detalhe dessa minha ida para São Paulo, que é... Quando eu comecei a concorrer em São Paulo, tinha um amigo aqui em Santos, o Gordo, que sempre me ajudou, né? Me ajudava um pouco e tal. E ele era da Sangue Jovem, né? E todo mundo sabe lá, né? Todo mundo na Sangue Jovem sabe que eu sou corintiano, né? Então é um negócio meio... né? E ele sempre me ajudou. Toda vez que eu ia para São Paulo, ele me ajudava. Ou pagava van para os meninos subir, ou ajudava a dividir o cantor, arrumava 2, 3 amigos para pagar uma parte da conta, pagar os folhetos, pagar não sei o quê. E ele me ajudou uns 2, 3 anos. E eu falei para ele que eu não tinha como pagar ele, né? Eu falei, um belo dia, volto o Carnaval em Santos, eu tô lá com ele e falei assim, eu arrumei um jeito de te pagar isso que tu me ajudou. Eu vou pôr tua escola na avenida junto contigo, vou te ajudar. Né? E ele falou, seja bem-vindo, a Sangue Jovem Escola de Samba agradece. Né? Você não precisa ser torcedor do Santos. Torcedor do Santos é arquibancada. Agora, a Escola de Samba é uma escola de samba que para caber todo mundo. E aí foi quando eu caí na Sangue Jovem, já quando volta os desfiles, e aí a gente foi campeão logo no primeiro ano, e aí estamos aí nessa trajetória desde então. Próximo, para concorrer a concurso de escola samba enredo, tem toda uma estrutura, tem dinheiro. Tem, ó, vou dizer para você, hoje... Como é que é o negócio? Hoje, assim, se eu quiser concorrer a um samba enredo na minha escola, que é a Mocidade Alegre, hoje, vou participar do concurso lá. Eu tenho que ter 20 mil reais. Tem que ter 20 mil reais. Se eu não tiver 20 mil reais, eu não participo do concurso. Não é que não participa, você participa, mas é coadjuvante. Porque, assim, isso envolve intérprete. Você sobe num palco lá. Se eu subir o Vilela cantando, é uma coisa. Agora, se eu pego o Carlos Júnior, o Darlão, o Douglinhas, que são intérpretes da Império de Casa Verde, da Pérola Negra, da Rosa de Ouro, é outra obra. Porque o cara da outra obra, que vem do Rio, já vem com o cara do Rio, que está na Globo toda semana. E isso, querendo ou não, a obra do cara pode ser pior. Mas muda a brincadeira. Porque a escola o que quer? A escola quer o show. No final, ela quer a melhor obra. Mas ela vai te empurrar até a hora que tu... Chega uma hora que fala assim, nego, ou você investe ou você vai ficar aí. Porque eu não tenho como segurar. E aí é 20 mil reais. Aí você paga intérprete. No caso da gente que sobe para São Paulo, você tem despesa com van, você tem despesa com ingresso, você tem despesa com tudo. Fazer folheto, fazer CD. Hoje, ainda bem que CD barateou muito, né? Então, mas você vai pro estúdio para gravar. Então, você põe lá no estúdio, põe cantor, põe todo mundo lá e grava. Aí você leva para quadra. No Mocidade Alegre é 2 mil CDs no concurso. Você pode reproduzir 2 mil CDs. Se não reproduzir 2 mil, você não cobriu a comunidade. Porque antes o cara catituava lá. Catituar é o cara ficar cantando do lado de fora, lá nas barracas de cerveja do lado de fora da quadra. Agora o cara só pergunta, tem CD? Tem CD, porque o cara vai ouvir em casa. O cara não vai ficar quer te ouvir na barraca. Então não tem outro processo. Lógico, tem escolas mais baratas. Por exemplo, nós vamos concorrer na Nenê. Né? A Nenê, o ingresso da portaria é mais barata. Até metade do concurso ele não cobra a portaria. Então lá na Nenê a gente gastou menos. Gastou lá 6 mil reais. Para participar do concurso, fomos para a final e perdemos na final. Como é que gosta da portaria? Como é que é? Não, tem ingresso, né, Betão? Eu quero levar a torcida. Como você faz? Porque você precisa ter gente lá fazendo festa para sua obra. Porque nego quer ver o povo cantar, né? Quer saber se o povo canta com facilidade. Na Mocidade Alegre, a gente ainda faz um processo diferente. Ainda faz um processo de parar de tocar para deixar só o povo cantar. Então, se você não tem uma torcida grande lá cantando, você está perdido. Porque assim,
O cantor não pode cantar, desliga os microfones. Tuf, desliga. Aí deixa o povo cantar o samba. Para saber se o samba tem desenvoltura, se o povo consegue cantar, se o povo sabe. Então, isso tem uma justificativa técnica para isso. Porém, do ponto de vista financeiro, se eu não tenho lá 40, 50 pessoas cantando, ninguém ouve meu samba. Fica uma passagem de samba sem ninguém. E o jurado não pode dar nota daquilo que ele não ouve, né? Então tem uma jogada que é técnica, mas porém é financeira. Se você não jogar o dinheiro... Lógico, em São Paulo você ganha um samba, você recupera, né, o dinheiro, né? Porque você tem lá direito de execução, você tem vendagem de CD, né? Então você tem o direito de arena que a Globo paga. Então você recebe isso de volta, né? Então hoje em São Paulo, lá ganhar um samba, você vai receber aí R$48 mil por samba, né? Diferente do Rio já recebe uns 300, né? No Rio é um apartamento. Mas a maioria dos sambas do Rio também o cara ganha, mas não leva. Porque ele ganha o samba, uma parte fica na escola. É. Porque é os 300 mil? 300 mil, pum. Aí o cara fala assim, mas tem a ala da comunidade, a ala do não sei o quê, deixa lá. Né? Tem o pessoal de São Paulo que ganhou na Mangueira esse ano. O pessoal até o Xavier, que foi parceiro nosso de um samba lá, tá, já sabe que vai receber quase nada. 10 pau cada um, 20 pau no máximo. Então, negociação, mas vai ficar lá para lá da comunidade, para não sei o quê. Eu não acho, não é ilegítimo. É ilegítimo porque, assim, se você é obrigado a gastar mais, não dá para fazer, né? Mas agora, a estrutura do carnaval é outra, né, Betão? Assim, você tem um sambódromo, então. Isso é a briga que a gente está tendo hoje na liga lá com a prefeitura, né? É que o tamanho do espetáculo é o tamanho do palco que você oferece, né? E essa é uma discussão que nós estamos tendo com a prefeitura. Nem tudo no carnaval é recurso. No nosso caso, a estrutura significa recurso, né? Se você tem um sambódromo onde os barracões estão embaixo das arquibancadas, isso vai significar um custo mais barato de barracão. Hoje você não, com a especulação imobiliária que a gente tem na cidade, você não consegue alugar um armazém por menos de R$20 mil por mês. E como você faz? Se o cachê é 100, né, por exemplo, né? Então não faz. Então essa é uma discussão. Parece, né, o prefeito já deu uma posição ano passado de que ia construir o sambódromo, ia apresentar um projeto para construir o sambódromo, antes dele deixar de ser prefeito. Nós estamos torcendo por isso, porque assim, lá na área onde está sendo o desfile, estão surgindo vários prédios. E a nossa preocupação, o que é? Se eu não tenho o palco do espetáculo pronto, antes das pessoas mudarem para lá, eu não tenho nem como dizer, você chegou depois, né? Esses desfiles você vai ter que engolir. Né? Não dá nem para dizer isso, apesar que a lei não abre brecha para isso. Né? A lei de sossego público incomodou, para. Né? Então vai ter que se fazer aí mesmo construindo, eu tenho certeza absoluta que vai haver reclamações, vão haver, e de que a gente vai ter que tomar uma providência de fazer um ajuste de conduta para o número de eventos que vão acontecer durante o ano naquele local. Porém, acho que se não construir, o desfile da Escola de Samba não tem mais onde acontecer em Santos. Eu não consigo visualizar nenhum outro lugar para acontecer. Né? Não dá para tentar aquelas coisas absurdas que foi tentar no passado, botar na portuária. Pior agora com o Porto bombando. O Porto bombando não dá. Não dá nem para pensar naquilo. Naquela época o Porto estava meio morto. Né? Mas agora o Porto não para. Né? O negócio está bombando, a economia bombando, o Porto está bombando. Então não existe. Então a gente vem discutindo muito isso com a prefeitura no sentido de garantir. Parece que o projeto está pronto. O prefeito ficou de apresentar aí, talvez essa semana aí do dia do samba, aí não sei. Mas que para começar a construir uma estrutura central, tal, que é o que a gente também orientou. Constrói a parte central, que é a parte técnica, e depois vai ampliando, que foi o que aconteceu em São Paulo, no Rio. Todo mundo fez assim. É muito dinheiro para fazer de uma vez só, então faz um pedaço técnico e vai ampliando aos poucos. Mas foi isso que consolidou o Carnaval de São Paulo, que passou o nosso, né? Que passou o nosso, né? Eu acho que é isso. Você é da Jovem Guarda, né? Da Jovem Guarda carnavalesca aqui. Eu acho que acho que dos grupos que eu participo, tanto do carnaval quanto da política, eu sou meio a Jovem Guarda, apesar de ter 42 anos. E
Então, como é que é essa convivência entre sua geração, né, que é mais jovem, esses intermediários, né, que estão aí, e os velhos? O que trazem? Quais são as discussões que trazem? Quem são os principais caras? Assim, quais são os grandes líderes dessa movimento do carnaval em Santos? Hoje assim, das escolas mais tradicionais e mais antigas, né? A União Imperial, a União Imperial é dirigida pelo mesmo grupo que criou ela até hoje, né? Então lá hoje é o Micuíba, que é o presidente, que é o Sérgio, que é da mesma turma que o Aldinho, que hoje é o presidente da Liga, mas que é diretor de carnaval da União Imperial. Ela é dirigida pelo pessoal que é fundador, tanto o Aldinho quanto o Micuíba são fundadores. A Brasil, né? Brasil hoje é dirigido pela Sandra, que é filha da tia Isaurinha, então se mantém a estrutura da tradição antiga, né? A X9. X9 hoje é dirigida por netos dos fundadores, né? Então, hoje é o Miguelito, o Serginho, Dentinho, tal, o pessoal que era ritmista, tal, está dirigindo. Então, já é uma turma mais da minha geração, né? A Padre Paulo. Padre Paulo é dirigida, tem um conselho deliberativo forte, né? Do pessoal mais antigo da escola, mas é dirigido por uma pessoa que foi ritmista há muitos anos da escola, também é uma geração, tem seus 40 e poucos anos, né? Quem mais? A Real Mocidade. É dirigida pela mesma família que criou. A Zona Noroeste. A Zona Noroeste é dirigida por uma molecada nova, super nova, que assumiu a escola esse ano. Né? Assim, é tudo uma turma de jovens. A Zona Noroeste não, a Zona Noroeste é antiga. A Zona Noroeste tem seus 30 e tantos anos já também. Né? E mais, Unidos do Morro, que também é uma escola. Também está sendo dirigida por uma turma totalmente nova, assim, jovens, bastante jovens, com alguns figurões antigos, mas a direção, presidente, todo mundo é jovem. A Sangue, né? A presidente é a Solange, eu, a turma também é todo jovem. Aí tem, acho que das escolas antigas terminou. Né? Aí tem as escolas novas, né? Nós vamos ter Camisa Alvinegra, que é uma escola de São Vicente, que veio parar aqui, né, a convite do ex-presidente da Liga e do secretário Carlos Pinto, que é uma turma jovem também. Tem a Metropolitana, que é uma escola que já passou por uma mão de um monte de gente da antiga, mas agora tem uma molecada nova também. Tem a Vila Nova, né? Vila Nova também foi criado por pessoal da antiga, mas é dirigido por gente nova também. Aí tem a Vila Matias. É só a molecada nova aqui do pedaço aqui da Vila Matias. E tem a Mocidade Dependente do Samba, que é um pessoal que veio oriundo praticamente todos da Brasil, que é uma divisão lá da família. Né? Então, assim, a maioria hoje da direção do carnaval é de gente jovem. A maioria. Se você sentar na mesa dos presidentes, você vai ver claramente isso, que são o pessoal mais novo. A relação com o pessoal mais antigo é super tranquila, porque quando a gente constituiu a Liga agora, recentemente, mudou a diretoria anterior para essa, que o Aldinho ficou presidente, eu fiquei de secretário-geral, a gente já mesclou essa coisa da experiência com a turma nova. Então, também na diretoria da Liga, a maioria do pessoal é pessoal mais jovem. Então, está mesclando isso. E acho que é isso que está criando esse ebulir de novo do carnaval. Porque essa turma nova tem menos vício do pessoal do carnaval antigo. Então, é uma turma que né, eu costumo falar para os caras assim, ó, vocês são tudo mais velho que eu, mas não tenho medo nenhum de vocês. Eu vou para a avenida para ganhar de todos vocês. Não vou lá para perder para ninguém. Então, e quero que todos vocês pensem a mesma coisa que eu. Vou para a avenida para ganhar do Vilela, de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Porque é isso que faz o carnaval ser grande. Né? Eu falo assim, se uma dessas escolas vai mal, o carnaval vai mal. Então, se o cara apresenta um negócio ridículo lá na avenida, isso é ruim para o carnaval. Porque quem paga o show, que é o cachê da prefeitura, ele vai falar assim, por que eu vou dar dinheiro para aquela porcaria? Para aquele lixo? Né? E aí eu sou cobrado também, por que você dá 50 mil, 100 mil, 80 mil, o dinheiro que for? Que é muito para a porcaria que apresentou, se for.
Uma porcaria. Em compensação, hoje a gente tem muita tranquilidade. Hoje a grande maioria das escolas vão para a avenida para disputar o carnaval. E aí gastam muito mais do que o que a prefeitura paga. Algumas se endividam por irresponsabilidade administrativa, outras fazem aquilo que é, mas vão para a disputa. E acho que é isso que é o Carnaval de Santos hoje. E hoje, assim, se a gente não definir o palco, definir claramente onde vai ser, nós não fazemos o Carnaval crescer mais do que já cresceu. Porque ele cresceu nos últimos 5 anos, a olhos vistos, assim. Eu falei outro dia pro pessoal da Comissão Especial de Vereadores. Eu falei, eu queria que antes de discutir Carnaval com vocês, que vocês assistissem os últimos 5 desfiles. Pega as fitas de vídeo da TV Santa Cecília, ou de qualquer que seja, e assiste. Para a gente poder conversar aqui com o pé na realidade. Para mostrar para vocês assim, ó, olha o que evoluiu do primeiro ano que voltou até hoje. Não evoluiu isso por incremento. Porque assim, Betão, tinha uma coisa que acontecia no governo do Davi, que não aconteceu, que aconteceu no primeiro pedaço do governo do Beto e que se extinguiu depois, que era uma coisa chamada Comissão de Carnaval, né? Isso é fundamental que volte. Porque senão o que acontece? A Secretaria de Cultura, ela produz a política para o Carnaval e só vai pensar no Carnaval depois do Réveillon. Porque estrategicamente ela faz o quê? Ela prepara os editais de licitação do que vai ter que licitar administrativamente antes. Mas só vai se preocupar com o Carnaval lá. E eu tenho falado muito isso para o secretário, para o prefeito, toda vez que a gente encontra. Nem tudo é dinheiro. O Carnaval cresce muito com informação, cresce muito com articulação. Então, se o fomentador da política pública de cultura é a Secretaria de Cultura, entendeu? Ela é a fomentadora. Ela não pode... Por mais que a gente vá buscar patrocínio fora, buscar recursos fora, a Secretaria de Cultura ou a Prefeitura, ela vai ter sempre um papel fundamental. Ela é a fomentadora do processo, né? E eu falei, não existe carnaval no Brasil, nem de escola de samba, nem de afoxé, nem de bloco de axé, nem de nada que aconteça sem dinheiro público. Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro. Conversando, assim, gente, e não dá para comparar, né? Porque o pessoal fala assim, lá em São Paulo e no Rio que é bom. Mas lógico, vamos fazer comparação. O tamanho do espetáculo é o tamanho do que você paga. Se você dá 100 mil, que é o que nós recebemos ano passado, o espetáculo vai ser do tamanho de 100 mil. São Paulo pagava até ano retrasado 380, agora é 580. 1.000 por escola só da prefeitura. No Rio de Janeiro, é 580 para cada escola, não sei quanto mudou esse ano. Mas ano passado era 580 por escola só da prefeitura. Só da prefeitura. Aí você pega, aqui, qual outra receita? Aqui você conseguir. Aí São Paulo entra Rede Globo, que para cada escola entra mais 380 mil. Entra as publicidades vendidas na pista e os ingressos da avenida. Que brincando, dá na conta mais uns quase 200 mil para cada escola. Em São Paulo. Então, uma escola de São Paulo sai com arrecadação mínima, sem contar com patrocínios próprios, parará, de 1.100.000. No Rio, isso vai entrar. Aí entra os 500 e pouco da prefeitura, tem dinheiro do governo do estado, tem dinheiro do governo federal e tem dinheiro de patrocínio oficial do governo federal, que nem teve ano passado da Petrobras. Essa conta aqui do Rio chega a 2.800.000 por escola. Então, assim, não dá para comparar um espetáculo de 2.800.000, de 1.100.000 com 100. Não existe comparação, né? Não existe. É a mesma coisa, contrata o Vilela para tocar um violão. Dá 3 cervejas para ele que tá bom. Agora, se você quiser contratar o Baden Powell para tocar, o cachê dele vai ser lá uns 15, 20 mil, 30 mil, não sei quanto é. Não sei dar o valor para isso. Mas é outra história. A qualidade, a experiência tem o preço dela. Então, acho que nem tudo é dinheiro. Então, acho que o Carnaval de Santos, ele evolui com fixação e com criação de uma comissão de carnaval de novo. Porque a prefeitura não pode ficar olhando o carnaval só a partir de novembro, dezembro, janeiro. E a Liga não pode cumprir o papel da comissão de carnaval, né?
ela cumpre em partes hoje, né? Porque ela, na verdade, a gente cumpre na parte organizacional, de orientação, de formação. Então, nós já fizemos vários seminários, já temos feito muitas reuniões de organização documental, de prestação de contas, essas coisas que pega a gente sempre na véspera de fazer imposto de renda, essas coisas que são burocráticas administrativas, mas que ajudam a organizar a vida das... Porque agora, por exemplo, quem não está com o documento em dia não pode abrir o processo de receber o cachê da prefeitura, logo não vai poder receber no dia que vai liberar o dinheiro. Então, quem não tiver Receita Federal em dia, tudo em dia está fora. Então, a gente tem trabalhado nessa coisa de organização interna. Que as escolas nunca tiveram muito boas e quando parou se perdeu, né? Agora, a relação com os mais antigos é super boa, viu, Beto? É assim, tem um pouco da desconfiança deles, né? Porque acha que a gente está fazendo, não é bem o carnaval de raiz, não é bem a coisa da tradição, até porque a gente está num outro momento da história, um outro momento do carnaval, é outro momento. O carnaval antes era o dançar e o cantar com tranquilidade. Agora você tem horário, você tem que passar, você tem a televisão, que tem a mídia. Não, então, assim, aqui nem tanto, mas você pegar em São Paulo e no Rio, toda a visualização do carnaval é aérea. Antes o carnaval era na cordinha, todo mundo olhava o carnaval aqui, ó, na frente do rosto. Agora você assiste o carnaval de cima. Então você tem que montar o visual da tua escola para quem está assistindo da arquibancada e para a televisão que está filmando. Porque o efeito visual plástico do carnaval está se dando ali, por cima, e não pela lateral, como se dava antigamente. Porque o carnaval era na cordinha, todo mundo olhava tudo aqui. O carro alegórico passava aqui, tudo passava aqui. Agora não. Agora essa pessoa da cordinha está a 2,5 metros acima. Ela está na arquibancada, né? Então é uma outra visão, né? Então quem monta o espetáculo já tem que... É isso, eu monto na plateia ou eu monto como chama... nos camarotes lá no Coliseu, tá certo? Eu monto o espetáculo para a plateia, quem fizer no Coliseu tem que fazer para os dois. Para quem está no alto e para quem está embaixo, né? Já tem que pensar o visual, a sua plástica, a sua estética, já pensando nisso, né? Acho que é isso. Isso aí, Guilherme. Você quer completar mais uma coisa, dizer algo? Nada, eu quero dizer que acho que essa é uma experiência fantástica, assim. Com certeza a gente deixou de falar um monte de coisa aqui, mas a gente vai falando e vai atropelando os assuntos. Mas acho que é fantástica essa iniciativa aí da Fundação e em registrar esses momentos, porque a gente acaba se perdendo ou virando fofoca histórica, né? E se perde na vida da gente um monte de fatos que a gente vai lembrar numa conversa de botequim, às vezes, né? E acho que esse registro é fantástico e acho que parabéns aí para a equipe, parabéns a todo mundo. E agradeço aí a deferência de ter sido convidado aqui para registrar um pouco aí dessa minha vida aí na cidade de Santos. Em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos e da Unimonte, agradecemos ao senhor Vilela pelo seu depoimento. Muito obrigado. Obrigado a vocês.